Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus através então desse canal, que quer ser justamente esse local onde nós possamos mergulhar, meditar a riqueza que nos narra a Sagrada Escritura. E assim, caminhando na história, nas entrelinhas da história, deixando-nos moldar por essa mesma palavra que quer então nos configurar a Cristo. E chegamos então à quarta-feira, dentro da 25ª semana do Tempo Comum, nesse dia 27 de setembro de 2017, celebramos hoje, em comunhão com toda a Igreja, a memória de São Vicente de Paulo. Convido você então a tomar comigo a Palavra de Deus, que quer nortear a nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes daí. Quando aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegando então a esta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2017, hoje celebramos então São Vicente de Paulo, esse grande santo que nos enriquece com o seu testemunho da caridade. E hoje, então, fruto desse seu trabalho, dessa sua vida, nós temos então a Sociedade São Vicente de Paulo, mais conhecida nas nossas comunidades como os vicentinos, aquele que ajuda os nossos irmãos carentes, necessitados, e não somente com o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Queremos então pedir a intercessão de São Vicente de Paulo que nos ajude a podermos também viver a caridade. A caridade então que é própria do cristão, porque como nos diz a carta de São Tiago, a fé ela sem obras, ela é morta. E é justamente com essa passagem que então inspirou São Vicente de Paulo que nós também então queremos viver e deixar-nos conduzir pelas obras que fazem parte também da nossa fé. Porque uma fé sem obra, como diz próprio Tiago, ela é morta. E também uma pessoa que só vive a obra, a caridade, mas sem a fé, ela se torna então uma ONG, como diz o nosso querido Papa Francisco. Então é preciso mesclar a fé juntamente com as obras. E como é difícil isso nos dias de hoje, porque nós temos então, nos nossos tempos, o extremo. Ou a pessoa vive somente a caridade, ou ela quer viver somente a questão da fé. E o interessante, o ideal é viver os dois. Esse equilíbrio entre os dois é que de fato nos ajuda a testemunhar, e é assim que viveu São Vicente. E assim então, queridos amados irmãos, nós somos convidados a lançar o nosso olhar hoje de maneira especial para o Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir. Jesus, então, após escolher os 12 apóstolos, discípulos, que então vão ajudá-los nessa missão de poder anunciar a boa nova do reino de Deus, agora é chegado então a hora desses discípulos partirem em missão. Mas é interessante porque Jesus envia eles em missão, mas não de qualquer jeito, de qualquer forma. Primeiramente, ele então instrui, depois então ele confere a ele a autoridade e poder para curar os enfermos. Mas deixa também algumas recomendações. No lugar então, onde você for, não leve sacola, não leve 2 túnicas, ou seja, a missão ela é urgente, mas também não podemos estar ali presos às coisas materiais. É preciso então desapegar de tudo isso, é o que Jesus então narra nesse Evangelho. A questão de não levar, não é que Jesus então queira que os discípulos passem fome e
fique ali sujo sem ter outra roupa para vestir. Não, não é nada disso. É justamente nos ensinando o desapego. Porque tudo isso pode impedir e levar ao fracasso a missão confiada ao Senhor, também a cada um de nós, seus discípulos missionários. E assim, então, meus queridos amados irmãos, Jesus também alerta sobre o risco que os discípulos estão correndo na missão. Qual o perigo é esse? É o perigo, então, de ter rejeitado a palavra de Deus. E o que Jesus ensina? A brigar com as pessoas? Não, não é esse o caminho. O caminho, então, é sacode a poeira, como com o testemunho contra eles. Isso servirá de contra-testemunho deles, que não rejeitaram, Deus visitou eles, e eles não acolheram essa mensagem da Boa Nova. Então, isso é o sacudir a poeira. Porque a nossa vida também assim se assemelha a uma poeira. A nossa existência é breve. Então não podemos ficar perdendo tempo com coisas fúteis, vãs. É preciso ir ao encontro, porque se de um lado nós temos então pessoas que não acolhem essa mensagem, do outro lado nós temos aquelas que acolhem, se convertem e mudam verdadeiramente de vida. É isso que o Senhor então chama a cada um de nós, para que nós possamos então ali ser instrumentos canais da sua graça. Jesus poderia resolver tudo bem sozinho, ele é Deus, e é o Deus impossível, mas não, ele quis contar com cada um de nós. Contou com os 12 e hoje conta com muito mais do que 12. Então é preciso deixar-se iluminar pela palavra, que nos instrui, que nos, de fato, direciona ao caminho no qual nós devemos seguir, para que assim a missão possa obter êxito, curar os enfermos. Quantas pessoas enfermas de hoje? Quantas pessoas fechadas em si mesmas, no seu egoísmo, no ódio, no rancor, na sede de vingança? E que se Deus então nos colocar no caminho, na vida das pessoas, poderemos então ser instrumentos de Deus, poderemos ser a própria presença amiga de Deus visitando os nossos irmãos. Mas torna a dizer, é preciso então abrir ao chamado de Deus para a nossa vida. Porque como dizia o Papa Francisco em uma das suas homilias lá na Casa Santa Marta, ele dizia então que nós temos a oportunidade de escolher a escolha de ser cristãos do bem-estar ou cristãos que seguem de fato Jesus. E de que lado que nós estamos? Aquele cristão que então não se preocupa com o outro próximo, que quer ficar fechado ali mesmo no seu grupinho, na sua pastoral, na sua comunidade, na sua igreja, ou nós somos aqueles que deixam-se guiar por Jesus através do seu Santo Espírito, como seguidores, discípulos, arautos da Boa Nova? De que lado nós estamos? A sociedade de hoje em dia, ela nos leva a poder permanecer no nosso comodismo, no nosso sofá, na nossa cama, na nossa igreja, na nossa comunidade. E não é isso que o Senhor espera de nós. A igreja em saída, como o próprio Papa Francisco tem frisado, ressaltado. Igreja em saída. Passou-se o tempo em que a igreja então ficava esperando os fiéis virem até ela. Agora é preciso então fazer o caminho contrário, inverso. É preciso ir ao encontro dos nossos irmãos. Porque, meus amados e minhas amadas, quantas pessoas estão aí fadadas no dia de hoje? A sua miséria, as periferias existenciais, como afirma o Papa Francisco. Temos muitas pessoas que precisam ali se encontrar com Cristo. E estes são, cada um de nós, enviados por esse Jesus, para podermos então dar continuidade à sua missão. E na primeira leitura de hoje, ainda refletindo o livro de Esdras, nós temos então Esdras que está em oração. E ali então, ele se prostrando diante do Senhor, vai fazer uma releitura da vida, não somente sua vida, mas também de todo o povo. E vai perceber ali situações de pecado que precisam de conversão. E assim também, não é porque nós somos então discípulos do Senhor que estamos prontos e acabados, não. Há sempre
algo em nós que precisa mudar, que precisa de conversão. É isso que fala então a primeira leitura de hoje. Mas que Deus está então disposto, propenso a nos perdoar. Basta que nós então nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos então ali mudar de vida, virar a página, porque é essa a oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia de nossa existência, a cada dia de nossa vida. E que nós possamos então acolher essa bondade de Deus, a sua misericórdia, em cada instante da nossa vida, e elevar ao Senhor, como nos convida o Salmo de hoje, esse grande louvor, ação de graças a esse nosso Deus. Bendito seja Deus que vive eternamente. Deus vive eternamente na vida de cada um de nós. É essa experiência que nós somos chamados a fazer e a levar outras pessoas também a fazer. Esse Deus vive presente, que caminha ao nosso lado, é o nosso auxiliador, Ele é a nossa força, Ele é a nossa realeza, nosso seguro porto, onde nós queremos depositar toda a nossa confiança. E assim então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o coração ao chamado de Deus, que nos envia em missão, porque torna a dizer a igreja, na sua essência, ela é missionária. Que nós também possamos sair em missão, lembrando que o Senhor então sempre nos capacita, nos dá autoridade, e que ela deve ser colocada a serviço dos nossos irmãos menos favorecidos, para que assim possamos também, queridos amados irmãos, buscar a conversão a qual o Senhor convida e chama cada um de nós nessa caminhada rumo à santidade, como alcançou São Vicente de Paulo. E que, por intercessão de São Vicente, possamos abrir o nosso coração à caridade. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, e Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, interceda junto ao seu Filho Jesus, pelos nossos momentos de angústias e aflições, que possamos então renovar a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus de amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, faça parte também dessa família, clique aqui em inscrever-se e ajude-nos também a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus também alcance tantos corações que estão aí buscando a sua felicidade nos prazeres que a vida oferece. E que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, na sua missão, a qual o Senhor confiou a você. Por intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.